Luiz Nassif é jornalista mineiro radicado em São Paulo, bandolinista, pai de 4 filhas e uma neta. Naquele período lá, começo dos anos 60, você tinha uma agitação política monumental, inclusive entre os secundaristas. Lá em Poços nós tínhamos aí um movimento bem motivado lá. Eu, com 11 anos, fui vice-presidente da União Estudantil Católica. Meu primeiro jornal eu fiz com 12 anos, na verdade, que era o jornal do nosso grupo lá, o Gente Nova. E era muito influenciado pela minha mãe, que minha mãe gostava muito do Carlos Lacerda, o meu avô era um lacertista, então veio, digamos, esse estímulo para o jornalismo desde pequeno, né? Então eu diria que eu sempre quis ser jornalista. Meu primeiro emprego foi na Veja. Eu entrei em setembro de 70, foi o primeiro estágio que a Veja abriu. E daí me dediquei. A primeira lição que eu ganhei é o seguinte: eu sempre fui muito indisciplinado em relação a estruturas hierárquicas. Acho que eu montei Dinheiro Vivo só porque eu não aguentava chefe, né? E lá uma vez, não tinha espaço na Veja. Quer dizer, à medida que você vai crescendo, você é visto como aquela revelação, quando você bate na estrutura e começa a questionar, o questionamento é o seguinte: essa matéria está errada, não é bem assim, para o moleque, né? Então você cria muitos obstáculos à sua carreira dentro do jornalismo, da empresa. Eu lembro uma vez que quando veio a privatização da Light, eu não tinha mais espaço dentro da economia, tinha 24, 25 anos aí para... Então eu preparei, sabendo que vinha a privatização, eu preparei todo o material antes para poder ter participação na capa. Daí quando estourou a privatização, eu falei: eu tenho todo o material, já entrevistei todo mundo. Então eles colocaram um colega como sócio da matéria, meramente copidescando uma pauta que eu tinha mandado para o correspondente nos Estados Unidos. Olha, se você pegar os anos 70, eu diria que eu tinha vocação para jornalismo político também. Mas o jornalismo político foi totalmente capado na época pela ditadura, né? Então você pensa, eu comecei, na verdade, com a parte de música. Eu, aos 23 anos, eu podia ter me tornado crítico oficial da Veja, com a saída do Tarek, que foi para o Rio. Mas eu achava muito limitado, porque você tinha lá a maneira de você analisar a música, era gosto, não gosto, bom gosto. E a política, você não tinha jornalismo político, então eu optei pela economia. Eu falei: se é para questionar, digamos, os poderes estabelecidos, você tem que ir no centro do poder, que é a economia, né? E daí começou a inflação na época. E ali a gente percebeu que a pessoa física era totalmente desarmada. Você tinha golpes de taxa de juros de bancos, você tinha vários golpes do imposto de renda, de não reajuste de tabelas, né? E daí eu resolvi focar ali, porque eu falei: aqui é o caminho para você realmente... Uma nova classe média que estava surgindo, que a classe média ela não tinha voz, até o início até a reunião de condomínio não se fazia com medo de ditadura e tudo, né? Então se percebe uma classe média surgindo, eu falei: aqui vai ter voz. Vamos representar aquela voz. Depois, no final dos anos 80, você tinha o mercado financeiro começando a profissionalizar, aquela economia começando a abrir depois daquela fase muito centralizada da ditadura, então você cobre o mercado financeiro. Então você tem que ver aqueles públicos, aqueles grandes movimentos de opinião pública. Por exemplo, hoje o grande movimento são os novos incluídos. Também E daí você tenta atender as demandas de informação daqueles setores que não estão atendidos pela mídia convencional, né? Olha, nos anos 90 nós tivemos uma fase de ouro do jornalismo, porque os jornais vinham com a má consciência do tempo da ditadura. Então quando abre a democracia e você tem aquele grande pacto contra a ditadura, juntando PT, PSDB e tudo aí, os colunistas ganharam um espaço de opinião que nunca tiveram antes. Isso aí morre nos anos 2000, quando vem as novas mídias, e o jornalismo aqui tenta repetir o mesmo padrão do Murdoch nos Estados Unidos. Atuar politicamente através de um conjunto de expedientes e de matérias falsas, né? Eu diria, tem a série que eu escrevi, O Caso de Veja, que eu espero transformar em livro qualquer dia desse aí, que mostra muito, acho que claramente, os modelos de manipulação da informação que ocorreram com os grupos de mídia. Nós estamos chegando agora ao final de um modelo que vigorou durante um século e meio nos Estados Unidos e aqui, em que o mercado de opinião eram só os grupos de mídia que controlavam. Agora implodiu esse modelo. Você tem novos portais, novos grupos, e sempre os mesmos grupos de mídia, porque tinham controle de concessões, rádio, televisão, né? Agora esse mercado implodiu. Então, implodindo, você passa a ter um questionamento que você não tinha antes sobre a cobertura jornalística.
Veja bem, a gente está na fase, na infância ainda. De ruim, uma radicalização monumental, né? Hoje tem grupos à esquerda e à direita e eleitores que não querem se formar, eles querem confirmar a opinião deles junto àqueles grupos. Então isso aí cria uma fase de intolerância muito grande. Por outro lado, você tem um volume de informações que se mistura com os palpites. Então, digamos, hoje, você fazer uma matéria investigativa nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. Você tem junta comercial, Tribunal de Contas, você tem CIAF, você tem tudo quanto é site, banco de dados públicos, tem a lei de acesso à informação. O que falta ao jornalismo hoje? Reportagem. Você não tem um jornalista especializado. O conhecimento que o jornalista tem que ter não é mais de internet. Internet, a empresa jornalística vai colocar alguém para fazer a pesquisa. Ele tem que ter conhecimento de contabilidade, o que é o mercado financeiro, para entender onde buscar as informações. Por exemplo, o CIAF. O CIAF ele registra todas as operações de pagamento do setor público. Os primeiros jornalistas, até reputados aí desse jornalismo de denúncia e tudo, que usavam o CIAF, eles pegavam lá um pagamento do CIAF para fulano e já tratavam como escândalo. Ou seja, está registrado, é um pagamento oficial. Você tem que ver se aquele pagamento se justifica. O mero fato de estar no CIAF, isso estou falando alguns anos atrás, já era tratado como escândalo. Então, digamos, como esse acesso ilimitado à informação veio acompanhado também de uma falta de critério monumental em relação ao fato e à informação, você abriu espaço para toda sorte de manipulação, né? Das quais a clássica aí é aquela denúncia sobre o ministro de Estado que comprou uma tapioca com cartão corporativo, que ficou 4 dias como manchete de jornal, né? Tenha discernimento. Não seja bucha de canhão das chefias incompetentes. Tem chefias competentes e chefias incompetentes. Não tente fazer crescer jornalisticamente fazendo o que a chefia quer. As pessoas, você vai ter, os jornalistas, você tem dois grupos. Você tem a manada e você tem o jornalista diferenciado. O diferenciado, ele vai se basear sempre na qualidade jornalística, mesmo que não seja atraente, porque a ficção é muito mais atraente que a notícia verdadeira. A ficção eu posso inventar o que for, mas não caiam nessa armadilha de dar o que os jornais querem aí do falso escândalo. Não caiam que hoje, ainda mais com os registros na internet, isso vai marcar a vida do repórter para sempre. Não apostem no curto prazo. Apostem no médio prazo, estudem. Por exemplo, tem informação para todo lado aí. Não basta você saber entrar num banco de dados e pegar a informação. Você tem que saber analisar a informação. Então você tem um conjunto de conhecimentos que você tem que adquirir. Cursos de contabilidade, mercado financeiro, ter discernimento. Você tem uma informação lá, tal empresa pagou tanto por uma consultoria. Isso é muito... o fato de pagar por uma consultoria em si não é escândalo. Então você tem que ter discernimento, fontes de informação, para pegar cada uma dessas informações e checar. Isso aqui é escândalo, isso aqui não é escândalo. Mas principalmente fujam da escandalização fácil. Você tem vários jornalistas aí que podem fazer uma carreira imediata aí, atendendo a demanda por escândalos do jornal, mas que vão estar liquidados porque jamais vão ter fôlego para se tornarem diferenciados, né? Até que a maioria, você tem aquele pessoal que gosta de fazer carreira seguindo tudo que o jornal... E tem espaço, muitos deles aí fizeram carreira aí praticando mau jornalismo, né? Mas quem quiser fazer o bom jornalismo tem que ter o seu próprio discernimento e a sua capacidade de não ceder a essa busca do escândalo fácil.